Bom dia, meu nome é Renata. Eu, a Sheila, o Bruno, o João e a Ingrid, nós vamos apresentar o seminário sobre histerectomia. Nós vamos falar sobre as informações gerais, a anatomia, a técnica cirúrgica abdominal e vaginal e as principais complicações. A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero. Ela pode ser realizada por via abdominal, vaginal ou laparoscópica. Estima-se que no SUS é a segunda cirurgia mais frequente entre as mulheres em período reprodutivo, ficando atrás somente do parto cirúrgico. Existem três tipos de histerectomia. A histerectomia total é a retirada do corpo e do colo uterino. A histerectomia supracervical retira-se somente o corpo uterino. Já a histerectomia radical, além da retirada do corpo e do colo uterino, retira-se também a região superior da vagina e parte dos tecidos ao redor desses órgãos. É muito indicada para casos de câncer em estágio avançado. As principais indicações para a histerectomia são os leiomiomas sintomáticos, prolapso uterino, endometriose, sangramento anormal, dor crônica e doenças pré-malignas. Oi, meu nome é João Vitor. Então, para compreender a técnica de histerectomia, precisamos entender bem a parte anatômica do aparelho genital feminino, principalmente o útero, que terá o maior foco neste trabalho. O útero é um órgão fibromuscular oco, ímpar, mediano e apresenta uma forma piriforme. Uma de suas principais funções é nutrir o feto desde o seu desenvolvimento até o nascimento. O útero, ele está situado no interior da cavidade pélvica, situando-se no centro da pelvis menor, entre a bexiga e o reto. E anteriormente, o corpo do útero é separado da bexiga pela escavação vesículo-uterina e posteriormente o útero é separado pelo reto, pela estrutura anatômica conhecida como escavação reto-uterina ou fundo de saco de Douglas. A parede do útero é formada por três túnicas, sendo elas a túnica serosa ou perimétrio, a túnica muscular ou miométrio e a túnica da mucosa ou endométrio. O perimétrio recobre quase a totalidade deste órgão, continuando-se lateralmente com os folhetos dos ligamentos largos, que serão mencionados mais posteriormente. Já o miométrio, ele é formado por uma espessa camada de fibras musculares lisas. E o endométrio, primeiro ele é revestido por uma camada de epitélio cilíndrico simples, e essa camada é uma camada muito fina e reveste toda a superfície interna do útero. Uma das peculiaridades do útero é que ele muda de forma, tamanho, estrutura e localização dependendo de inúmeros fatores, como a idade, por exemplo. Além da idade, o estado gravídico também reflete sobre isso. No caso, as mulheres nulíparas, que são mulheres que não obtiveram nenhuma criança, o útero apresentará uma determinada forma, diferentemente das mulheres multíparas, que são mulheres que já entraram em algum momento em trabalho de parto, e assim nós podemos perceber que o útero de uma mulher multípara, ele apresenta um maior comprimento, uma maior largura e espessura. Além disso, o estímulo hormonal feminino também tem uma grande influência no formato e no tamanho do útero. Diante disso, o útero ele é mantido em inúmeras posições e ele é mantido firme por meio de ligamentos. E por ser um órgão de grande mobilidade, ele pode assumir diferentes posições e direções, como no caso aqui temos a retroflexão, a retrocessão e a antiflexão. Tantas essas posições e direções, elas são determinadas pelo tipo de ângulo aberto que será formado. Se estiver para frente, nós teremos o caso de uma antiflexão, e se estiver para trás, nós teremos um exemplo de retroflexão do útero. A partir disso, de todas essas informações até agora, é importante dividir o útero em três partes: o corpo, istmo e colo.
sendo que o corpo e o istmo, eles formam 2/3 superiores deste órgão. Falando agora um pouco sobre o corpo, ele é de um formato triangular, apresentando 3 bordas, borda superior e 2 bordas laterais. Além disso, ele apresenta 3 ângulos, 2 superiores, onde vão ter ali situados ossos uterinos das tubas, e outro ângulo inferior, onde vai ter uma comunicação com o colo por meio do ósseo interno. Além disso, ainda falando um pouco sobre o corpo, ele apresenta o fundo do corpo, que é uma estrutura que se situa acima da implantação das tubas uterinas e acaba recebendo este nome. Agora, falando um pouco sobre o istmo, ele é o local mais fixo do útero e ele possui um estreitamento dividindo a cavidade em 2 partes, em corpo e colo. E por fim, o colo, ele apresenta 2 ossos. O ósseo no inferior, o ósseo do útero, ou ósseo externo, e no superior é correspondente ao ósseo interno. E é muito importante falar que o colo ele é subdividido devido à inserção da vagina, que permite dividir o colo em 2 segmentos, sendo eles supravaginal e vaginal. O segmento vaginal será delimitado pelo fórnice da vagina, que é uma região de encontro do canal vaginal com o colo do útero. E é isso. Então, meu nome é Bruno, eu vou começar falando agora um pouquinho dos ligamentos e do útero e do ovário. O primeiro ligamento é o ligamento suspensor do ovário, que é esse aqui, tem dos 2 lados, e ele liga a parede abdominal até o ovário. Ele contém vasos ovarianos, aqui faz parte do sistema de drenagem linfática do ovário. E o segundo é o ligamento próprio do ovário, que é o ligamento que liga o ovário até o corpo do útero, também dos lados, ligamento próprio do ovário aqui. Então é importante lembrar das pregas, que aqui essa grande parte aqui, esse grande pedaço aqui é o ligamento largo, e que aqui em cima ele recebe o nome, aqui perto do ovário, de mesovário, e aqui mais para cima, de mesosalpinge. Essas pregas aqui são importantes para fixar o ovário, mas também ele dá um pouquinho de mobilidade, né? Não é o órgão que fica totalmente preso. Essas pregas têm mobilidade. O outro ligamento que é do útero é o ligamento útero-sacral, que ele prende lá, ele começa lá no sacro, ele contorna o reto e ele se liga na parte posterior do útero, que forma o torus uterinos. Aqui atrás eles se ligam. Aqui é uma outra vista do que a gente já estava falando. Aqui a gente consegue ver o ligamento suspensor do ovário, que o ovário foi retirado. Aqui tem esse pedacinho que dá para ver o ligamento próprio do ovário. Aqui é o tubo uterino, o ovário. E também tem esse ligamento redondo do útero, que não aparecia na outra imagem, que é o ligamento que ele vai ligar aqui no útero até os grandes lábios. Bom, falando um pouquinho da vascularização arterial, a vascularização é feita pelas artérias ováricas, que são ramos da aorta abdominal, e a artéria uterina, que é ramo da artéria ilíaca interna. A artéria ovárica ela vai irrigar também os ovários, e mais que a parte superior, e ela tem uma anastomose com a artéria uterina, que é ramo da ilíaca interna, como já falei. Aqui mostra um pouco a parte, um corte para a gente poder ver o endométrio e o miométrio, que a parte do endométrio ele é vascularizado pelas artérias basais, que são continuações da artéria uterina e ovárica. Bom, a drenagem venosa do útero é feita pelo plexo útero-vaginal, dos 2 lados tem o plexo útero-vaginal, e esse plexo posteriormente
Ele drena para as veias retais e anteriormente pelo plexo vesical. Na parte inferior ele vai drenar aqui pela ilíaca interna, dos dois lados, e na parte mais superior é acessório a drenagem pela veia ovárica. Só que no lado direito, essa veia ela vai drenar direto para a veia cava inferior, e no lado esquerdo, aqui não mostra, mas ela vai drenar para a renal. Ela não vai direto para a veia cava inferior. Falando da inervação do útero, a inervação simpática ela é feita pelo plexo celíaco hipogástrico superior e inferior, e a parasimpática é feita pelos plexos hipogástricos inferiores através dos nervos esplânicos pélvicos. Oi pessoal, aqui é a Ingrid e agora a gente vai falar da anatomia aplicada, que é basicamente as técnicas cirúrgicas da esterectomia. A esterectomia pode ser realizada em 3 principais vias, que é a via videolaparoscópica, a via abdominal e a via vaginal. E a escolha da via vai depender muito da preferência do cirurgião, da experiência do cirurgião, do formato do útero, do formato do canal vaginal, enfim. E aqui a gente vai falar das 2 primeiras, que é a abdominal e a vaginal, que são as principais técnicas empregadas. O pré-operatório, então, da esterectomia abdominal, ela consiste em um exame beta-HCG negativo em mulheres em idade fértil, ou seja, um beta-HCG negativo no exame de sangue, após um atraso menstrual, a biópsia do endométrio para afastar malignidade em pacientes com sangramento uterino normal, o exame de Papa Nicolau para afastar carcinoma cervical e uma antibioticoterapia profilática. Isso é muito importante porque tem uma correlação anatômica importante, porque quando você abre o canal vaginal, quando você faz esse corte, você acaba contaminando o peritônio, e então essa antibioticoterapia é muito importante. Avaliar as indicações também para salpingo-oferectomia bilateral, que seria retirado dos anexos do útero, né? Seria ali os ovários e os ligamentos que estão envolvidos neles, e isso aí vai mudar um pouquinho a abordagem cirúrgica. A gente começa pelas incisões, que as incisões podem ser basicamente mediana ou transversais. A incisão mediana permite uma ótima exposição da cavidade, às custas de um pior resultado estético, maior chances de complicação da ferida, né, decências, infecções, enfim. E as incisões transversais são costumeiramente mais utilizadas, pode ser de Myler, de Cherney ou Fanny Steele. A incisão de Fanny Steele é a mais utilizada. Ela consiste basicamente nessa incisão transversal a 1 a 2 centímetros da síntese púbica e até 6 centímetros para as laterais do músculo reto abdominal. A incisão, então, a gente vai incisionar a primeira pele, vai ultrapassar todas aquelas camadas até chegar no peritônio, que a gente já conhece, que seria a pele, o tecido subcutâneo, tecido celular subcutâneo, passando aí pelas faces de Camper e Scarpa, depois a bainha anterior do músculo reto abdominal, o músculo reto abdominal e a bainha posterior até chegar no peritônio, e depois na cavidade peritoneal propriamente dita. Antes de iniciar a dissecção, então, a gente coloca o paciente em posição de Trendelenburg, que seria aquela posição onde a cabeça está mais baixa que os pés, como a gente pode ver aqui. Essa posição ela é importante porque a gente sabe que os órgãos abdominais eles repousam sobre os órgãos pélvicos, então é importante fazer essa posição para levantar os intestinos, principalmente, permitir uma melhor observação dos órgãos pélvicos. Vamos colocar um afastador autoestático, como está aqui, e afastar os intestinos com compressas úmidas. Então, o primeiro passo é pinçar o útero com uma pinça curva traumática, fazer essa tração. Depois, fazer a ligadura do ligamento redondo. A gente tem que lembrar que o peritônio ele repousa sobre as estruturas pélvicas como um lençol. Então, a gente vai precisar dissecar anteriormente e posteriormente desse útero para conseguir retirá-lo. Então, a gente começa sempre pelo ligamento redondo, que é aquele ligamento que vai para o canal inguinal. A gente vai incisionar, então, o folheto anterior do ligamento largo, depois de fazer essa ligadura. A ligadura consiste, basicamente, né, em 2 pinças, um corte e suturar a parte que vai ficar no paciente. A gente vai fazer essa ligadura do ligamento redondo, como eu falei, incisionar o folheto anterior do ligamento largo até a escavação vésico-uterina, a reflexão peritoneal vesical, entendeu? Então, a gente vai incisionar até chegar à escavação vésico-uterina, o folheto anterior do ligamento largo, que é aquele ligamento que fica dos 2 lados do útero. Fazer a ligadura da tuba uterina, se não for fazer uma oferectomia. Como eu falei, se for fazer, a gente muda um pouquinho a abordagem cirúrgica.
Então, a gente vai fazer essa ligadura para deixar essas estruturas, que seria basicamente o ligamento próprio do ovário e a tuba uterina, e os ovários dentro da cavidade, para retirar somente o útero. Dissecar o folheto posterior do ligamento largo até o ligamento útero-sacro. E aqui a gente pode ver nessa imagem a dissecção do ligamento largo no seu folheto anterior até chegar aqui à reflexão vesical, e a ligadura dos anexos do útero, que aqui seria então a tuba, as tubas uterinas, os ovários, e aqui um pouco mais abaixo está no ligamento próprio do ovário. Depois que a gente fizer essa dissecção do folheto anterior e posterior, a gente vai tracionar esse útero e visualizar lá embaixo os ureteres. Por que a gente precisa tracionar? Porque existe uma relação muito próxima anatômica entre as artérias uterinas e os ureteres, então é importante que a gente faça essa tração para distanciar um do outro. A gente vai cortar o ligamento transverso do colo uterino, que seria o ligamento de McEnroe, que é por onde chegam as artérias uterinas para fazer essa ligadura. Vamos dissecar a reflexão vesical, que seria a escavação vésico-uterina, o fundo de saco de Douglas, que ela é a escavação reto-uterina, e os ligamentos uterosacros, que ficam posteriores também. O cirurgião vai palpar o colo uterino e cortar perpendicularmente, a gente pode observar aqui a palpação, e suturar o fundo do canal vaginal, como a gente pode ver aqui, em pontos em formato de 8. Então, eu vou falar um pouquinho de novo para vocês, só que com GIFs que eu fiz aqui. Primeiro, a gente vai pinçar esse útero e tracionar ele para cima para visualizar todas as estruturas. Aqui é a dissecção do ligamento redondo. A dissecção do folheto anterior do ligamento largo, até chegar à reflexão vesical. Aqui a gente está fazendo a ligadura dos anexos, né? Aqui são as tubas uterinas e aqui embaixo é o ligamento próprio do ovário. Dissecção do folheto posterior do ligamento largo, até chegar ali aproximadamente aos ligamentos uterosacros. Aqui a gente observa a artéria uterina e o ureter lá embaixo, por isso que eu falei que é importante, notem como está bastante tracionado para fazer essa separação, porque lesão de ureter é uma coisa muito comum em esterectomia. Aqui é o corte perpendicular, após palpar o colo do útero. E aqui você verifica se você retirou todo o colo do útero. E, por fim, a sutura do canal vaginal que estava aberto. Oi, meu nome é Sheila e eu vou falar sobre a técnica cirúrgica vaginal, que é uma das técnicas junto com a esterectomia abdominal e videolaparoscópica. Então, a esterectomia vaginal ela tem seus benefícios, como uma brevidade na recuperação, uma duração menor do tempo cirúrgico, menor período de hospitalização e menor morbidade cirúrgica. É indicada em pacientes que possuem órgãos pélvicos pequenos e já possuem algum grau de prolapso uterino. Não é usada em pacientes com pelve estreita e com muitas aderências. Então, a paciente anestesiada e posicionada em glitotomia dorsal para evitar a lesão dos nervos isquiáticos, femorais ou fibulares comuns. E preparada com clorexidina não alcoólica, um digermante. Se fosse alcoólico, poderia lesar essas mucosas. Um afastador de ângulo reto ou outro adequado é instalado ao longo da parede vaginal anterior, conforme a preferência do cirurgião, e pode-se colocar um espéculo. É feita a incisão da parede vaginal como primeiro tempo cirúrgico. Então, uma pinça para tireoide de Lahey ou outra pinça de apreensão, conforme a preferência do cirurgião, é colocada para segurar e juntar os lábios anterior e posterior do colo uterino, do ósseo uterino, perdão. E a parede vaginal acima do colo é circuncidada próximo aos fórnices. Então, o fórnice anterior, posterior e os laterais são circuncidados. Posteriormente, no segundo tempo cirúrgico, é feita a maior exposição do colo uterino com essa dissecção de todos os fórnices para maior exposição. Aqui mais uma foto com a exposição dos fórnices. Agora a gente inicia o terceiro tempo cirúrgico, que é a dissecção anterior do espaço vésico-uterino, entre as fáscias vesical e uterina. Aqui com uma pinça é feita a dissecção anterior desse espaço. Aqui o colo uterino foi rebaixado dorsalmente e está sendo feita essa exposição desse espaço.
Quarto tempo cirúrgico, a dissecção do espaço reto uterino. Ou seja, nós fizemos essa dissecção anterior, agora a gente vai fazer a dissecção posterior do espaço reto uterino. Aqui é afastada a parede vaginal posterior, aqui o ósseo uterino está sendo anteriorizado para a dissecção ser feita nessa região aqui. Aqui foi feito o acesso à cavidade intraabdominal, ou seja, atingiu-se o fundo de saco de Douglas, o recesso retovesical. No livro de rotinas em ginecologia e obstetrícia, ou nos tratados de ginecologia, os tempos cirúrgicos são a dissecção anterior, posterior e a dissecção lateral por último. Mas isso nem sempre ocorre. Por quê? Porque o espaço anterior ele tem cerca de 3 a 4 centímetros e o posterior tem 1 centímetro. Então, é muito mais fácil você conseguir esse acesso à cavidade intraabdominal, primeiramente no posterior e não no anterior, como foi feito nesse livro aqui. Agora é feita a dissecção e o clampeamento do ligamento útero-sacral, que é esse aqui. É o primeiro ligamento que é dissecado e clampeado. Não se corta o fio é deixado com reparo, ele é reparado e colocado para fora ali, com acesso ao cirurgião, porque posteriormente ele é utilizado na sustentação pós-esterectomia da cúpula vaginal. Aqui, então, o ligamento útero-sacral e o colo uterino ele é lateralizado. Aqui também o ligamento útero-sacral. Ligadura do ligamento útero-sacral com o fio e é deixado aqui com reparo, ele é reparado. Agora é feita a dissecção, clampeamento e secção e sutura do ligamento cardinal. Aqui eles colocam como sutura do ligamento cardinal porque ele não é utilizado nessa sustentação porque ele é venoso. Então pode ocorrer sangramento no pós-operatório. Muitos usam, muitos não usam, isso vai da preferência do cirurgião. Mas como ele é um ligamento venoso, ele contém vários vasos, a preferência é não usá-lo na sustentação posterior pelo risco de sangramento, tá? Agora o acesso à cavidade intraabdominal anteriormente, com a abertura da prega vésico-uterina, aqui, tá? Muitos cirurgiões utilizam essa manobra de colocar o dedo nessa prega vésico-uterina e dissecá-la com o dedo, tá? Uma dissecção romba ou grosseira. Aqui é feita a dissecção e clampeamento dos vasos uterinos, mas como assim? Eles não chegavam somente pelo ligamento cardinal? Não. Eles chegam por ali e eles vão até o fundo do colo uterino, até o fundo do útero. Então, ele tem que ser feito essa dissecção e clampeamento conforme o sangramento durante o ato cirúrgico. Essa próxima manobra é a inversão do fundo uterino, ou seja, o cirurgião vai com a sua mão, pega o fundo uterino e faz essa inversão para ter acesso às próximas estruturas. Aqui, então, clampeamento e ligadura das tubas uterinas, ligamento próprio do ovário e ligamento redondo, ou seja, com essa inversão a gente tem acesso a essas estruturas, a tuba uterina, ligamento próprio do ovário e o ligamento redondo, para ser feito o clampeamento e a ligadura. Se você precisa fazer uma oophorectomia bilateral, unilateral, enfim, você faz essa torção ovariana e clampeamento do infundíbulo ovariano para fazer essa oophorectomia. Então, como eu disse, alguns ligamentos, útero-sacro, ligamento redondo, ou sim ou não o ligamento cardinal, conforme a preferência do cirurgião, eles são utilizados no fechamento da cúpula vaginal na questão da sustentação. Porque colocando esses ligamentos ali, você vai ter essa sustentação da cúpula vaginal, por isso eles são reparados nesse movimento, nesse ato cirúrgico, para que não ocorra um prolapso dessa cúpula vaginal. Uma coisa muito ruim para essa paciente. Então, a gente utiliza essas estruturas para fazer essa sustentação da cúpula vaginal. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. As principais complicações da histerectomia são hemorragia, infecção urinária, lesão ureteral, lesão vesical e lesão intestinal. A maioria das complicações, elas estão relacionadas à técnica cirúrgica utilizada. Essas são as nossas referências e gostaríamos de agradecer a todos pela atenção.